Vamos lá, pessoal, estamos aqui de volta ao nosso bloco de requisitos. Acabamos de falar agora há pouco sobre a construção de invenções que vale a pena usando o nosso PCUV. Comentário geral, tá, pessoal? Tenho certeza que quem trabalha com Design Thinking, quem trabalha com metodologia TRIZ, né, desenvolvida lá na Rússia, por exemplo, deve olhar para esse bloco e falar, cara, tem muito mais ferramenta de criatividade que a gente poderia citar num curso como esse. Verdade seja dita, tem muito mais coisa mesmo, pessoal, né? O que acontece? Por um primeiro momento, a gente tem o nosso foco maior aqui, é a parte da criação, né, da construção de uma patente que vale a pena realmente ser depositada, né? Evidentemente que o processo de criação, né, vem antes até da gente trabalhar na redação da nossa patente, né? Então, tudo isso a gente vai procurar com o tempo, né, adicionar mais materiais, outras metodologias, conversar com o pessoal da área de criação, por exemplo, porque esse bloco, né, de aprendermos técnicas para sermos mais criativos, não mais criativos apenas, mas criativos mais efetivos, quando diz respeito a criar uma coisa nova, que tenha valor comercial, por exemplo, ou um maior impacto na sociedade, a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Tá? Então, a gente vai ver isso ao longo de próximos post-its a serem afixados aqui no nosso Project Model Canvas, até futuramente, né? A gente está na nossa versão MVP, né? Mínimo produto viável aqui do nosso curso, versão 1.0 aqui. Legal, mas eu vou voltar aqui para o bloco de requisitos agora, pessoal. Tem dois post-its aqui que são muito importantes também. Um deles, esse daqui, ó, com boa probabilidade de concessão. O que acontece, né? A gente já falou disso quando a gente falou de invenções e subinvenções. Né? E essa história de invenção, subinvenção, como que funciona bem num pedido de patente? Quando a gente tem a estrutura da patente, a gente tem as reivindicações, são o coração da patente, é ali que a gente define escopo. Tem a reivindicação principal, as reivindicações principais, as independentes. Independente é aquela que não é de acordo com nenhuma anterior, né? Basicamente isso. Essa é uma reivindicação independente que a gente tem. Legal? Perfeito. Então, eu tenho uma reivindicação independente, e aí eu posso ter sub-reivindicações, subconjuntos dela. É dispositivo, de acordo com a reivindicação número 1, caracterizado por ter um auxílio de fluido para propelir os elementos flutuantes ao longo do guia para dentro do vaso. Ok? Então, um é de ter o tubão, o outro tem o tubão com alguma coisa que ajuda a propelir, né? Por exemplo, na forma de um fluido, né? Ar ou líquido. Legal? Então, concorda comigo que é um subconjunto da outra? Né? Tem múltiplos elementos flutuantes, é para resgatar navio, tem um guia, tem meios para propelir e meios para propelir tem um auxílio adicional de um fluido. Poderia ser uma reivindicação dependente. Deu para entender, né? Legal. E aí eu poderia ter colocado acoplado a um sistema adicional de válvulas, por exemplo. Poderia ser uma outra coisa. Eu poderia ter pensado até em fazer em vários estágios. Lembra que eu falei, ó, até 10 metros a gente consegue empurrar a bolinha. A partir de 10 metros não consegue mais, porque é tanta bolinha para você empurrar que você não consegue. Vou fazer o seguinte, eu empurro daqui até um reservatório que vai ficar 10 metros, dali eu pego e empurro de novo para outra que fica 20 metros. Deu para entender? Dispositivo de qualificação caracterizado por ter múltiplos estágios. E aí eu descrevo o que são os múltiplos estágios também. Legal? Então, o que acontece? Probabilidade de concessão vai depender muito da gente conhecer o estado da técnica, né? Tem que ser novo, não pode ser óbvio, à luz do estado da técnica. Então, depende muito de a gente fazer boas buscas, né? Evidentemente, a parte de redação, que a gente já falou um pouco, ali para cima. Temos até mais materiais também, tem até um curso da OMP, que a gente colocou nos nossos materiais ali, né, de leitura adicional, que fala sobre erros comuns em redação de patentes. Muito bom, inclusive, esse material do curso da OMP, tá, pessoal? Não deixem de ver. Aliás, esse material do curso da OMP, o curso todo da OMP, o manual, né, a cartilha lá, né, de redação de patentes da OMP, são todos materiais assim que realmente são muito bem construídos, uma didática incrível, né? Muito bom mesmo esse material, pessoal. Bom, mas quando a gente vai falar de probabilidade de concessão, voltando aqui, a gente trabalha com reivindicações dependentes que funcionam como bote salva-vidas se a reivindicação principal cair. Então, algo como o problema, né, técnico maior, e aí
subproblemas técnicos que são derivados dele. Ou então, você pode até fazer mais de uma patente. Às vezes o problema técnico complementar ele é tão importante que às vezes se torna até mais importante que a patente original. Isso não é incomum, tá? Então a gente pode trabalhar com múltiplas patentes, ou então quando você achar, olha, não vale a pena fazer duas patentes separadas, vai ter custo, né, dobrado, disso, daquilo, a gente vai até falar de custar caro, essas coisas todas daqui a pouco, né? Então, diante disso, o que a gente pode fazer, né? Então a gente coloca numa reivindicação dependente. Só toma cuidado para não colocar tudo e na reivindicação principal, porque senão vai ficar muito estreito, mas isso a gente já viu lá no nosso post-it que a gente falava de reivindicações abrangentes. Tá legal, pessoal? Então, boa probabilidade de concessão nesse ponto do curso agora, que a gente acabou de falar sobre problemas técnicos, subproblemas técnicos, né? A gente vai sempre trabalhar com reivindicações dependentes, que caso naufrague a reivindicação principal, as outras ainda sobrevivem. Elas ainda carregam inventividade, né? A não obviedade por si só. Tá legal?